Fala, nação santista, novamente Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santão Futebol Clube, o maior time da terra. Primeiramente, ótima tarde aí para todas as sereiudas e os peixudos aí da família do Aquel Santos. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui na nossa terapia diária, que é vir aqui todos os dias falar do Santos Futebol Clube. Primeira informação importante que eu quero trazer para vocês aqui, que Paulo Turra segue com a saga de afastamentos no Santos Futebol Clube e o premiado dessa vez foi Lucas Barbosa. E como vocês me conhecem, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais paciência, eu não tenho papa na língua com relação ao Lucas Barbosa, que ele tenha muito sucesso no decorrer da sua carreira, mas infelizmente não tinha futebol para atuar no elenco profissional do Santos Futebol Clube. Não tinha futebol. E a gente sabe que nesse elenco atual tem muito jogador que não tem condição de atuar com a camisa do Santos. Então, aguardaremos aqui novos capítulos dessa saga de afastamento de jogadores do atual elenco do Santos Futebol Clube. E agora, quero trazer novidades para vocês sobre o mercado da bola. Ontem a gente falou do Salazar, ontem a gente falou do Pereira, e para ser justo aqui, eu ouvi pela primeira vez a informação com o Felipe Noronha. Então deixar aqui os créditos aí para ele. Hoje a gente pegou aqui duas notícias importantes, que o Santos também negocia com o Jean Lucas e negocia com o Bruno Henrique. Volante que vocês conhecem aí com passagens aqui no Brasil, jogava aí no rival, no Corinthians, no Palmeiras, acho que vocês conhecem o jogador. Rapaziada, a gente está torcendo muito para o Santos trazer os jogadores. Até o momento, o Santos vem negociando. Mas olhando aí para o Salazar, olhando para o Pereira, olhando para o Bruno Henrique e olhando para o Jean Lucas, quero soltar minha opinião aqui. O que seria, de repente, a nossa prioridade quando a gente olha para o nosso elenco? Salazar e Pereira, se chegasse, eu iria comemorar bastante. Porque o Santos precisa de um elenco quando a gente olha para o meio de campo. Acho que o Santos, de repente, não muda o seu esquema tático para a gente jogar com 2 meias, porque o Santos não tem peças no elenco. Então, Pereira, um meia-direita, muito experiente, uma vasta experiência aí na Europa, um jogador que atuava no futebol italiano, um jogador que tem experiência, atuou no futebol inglês. Falando do Salazar, é um jogador que não é mais uma promessa, é uma realidade, vem despontando na seleção uruguaia, é um jogador que não tem 18 anos, é um jogador de 23 anos de idade, um jogador que eu considero que está atravessando a sua melhor fase quando a gente fala aí da forma física. Então esses dois jogadores extremamente interessantes para a gente trazer. Se der certo, vão somar demais e ajudar o Santos a sair dessa situação periclitante que a gente se encontra hoje. E agora é o seguinte, vamos falar de Bruno Henrique e vamos falar de Jean Lucas. O Jean Lucas não é santistão aí? Não vive se declarando nas redes sociais? Vive, né? Quem é santista sabe, quando eu escuto essa especulação do Jean Lucas, meu Deus do céu, já me dá um nervoso no coração. Por quê? O Santos tenta repatriar esse jogador desde que ele saiu. E até hoje, nada. E as informações que a gente tem, que sempre o Santos esbarra no alto salário. E aí, Jean Lucas, você não vai abaixar o salário para vir jogar no Peixão? Você não ama o Peixão? Então por que você não abaixa o salário e vem jogar no Santos Futebol Clube? Já que você ama o clube, a torcida tem um carinho por você, por que você quer ganhar milhões aqui no Santos? Não tem condições, não tem condições. Mas enfim, deixar um recado aqui para ele, não é santista? Não é o Santão? Não vive se declarando aí pro Santos Futebol Clube? A gente tá cansado dessa história, meu. E aí, você vai vir, você não vai? Cara, a gente precisa de soluções. E se você realmente ama o Santos, e cara, a torcida do Santos tem um carinho enorme por você, vem jogar no Santos, com um salário acessível. Não pense só na grana, você sabe que o Santos é um dos times mais conhecidos do mundo. A gente não vive uma situação
confortável dentro do Campeonato Brasileiro. Mas você sabe o tamanho do Santos Futebol Clube. Você sabe o que o Santos significou na sua carreira. Então, se for para vir, venha jogar no Santos, respeita o carinho da torcida e respeita as condições aí da nossa instituição. Esse é o primeiro recado. Quanto ao Bruno Henrique, é o seguinte: a gente tem o Dodi no elenco, a gente tem o Sandri no elenco, a gente está negociando aí com o Jean Lucas, a gente vem negociando com o Bruno Henrique. Mas espera aí, a gente só vai contratar jogador de meio campo? A gente sabe que a gente precisa de zagueiro, a gente sabe que a gente precisa de lateral direito, a gente sabe que a gente precisa de mais um ponta, a gente sabe que de repente Marcos Leonardo pode sair. E infelizmente a gente não pode jogar a bucha no colo do David Washington, porque o Mezenga, sinceramente, cara, a gente precisa devolver urgentemente aí para o Água Santa. Então, assim, os nomes que estão sendo especulados até o momento, quando a gente olha para o Salazar e olha para o Pereira, um meia direita, um meia esquerda, a gente já tem o Lucas Lima no elenco e de repente, além de fortalecer o nosso meio de campo, a gente poderia mudar a forma de jogar. Sair desse 4-3-3 insuportável e de repente jogar com mais jogadores no meio, jogadores de criação, e aí sim melhorar as nossas ideias de jogo. Esta é a minha opinião sobre esse caso. Mas quando a gente fala aí de um monte de volante, acho que não tem necessidade. Acho que o Santos tem outras prioridades e eu gostaria sinceramente da sua opinião. Deixa a sua opinião para mim, porque é o seguinte: olhando para esses nomes especulados, Salazar, Pereira, Bruno Henrique, Jean Lucas, se chegar o Salazar, que na minha visão é a minha prioridade, e se chegar o Jean Lucas, a gente precisa atacar nas outras posições. Mas enfim, esse é o vídeo de tarde que eu trouxe para vocês aqui, um vídeo extra. Eu não estou acostumado a vir aqui à tarde, mas como hoje eu estava em casa, peguei as informações aqui na parte da manhã, estou fazendo esse vídeo aqui rapidamente para vocês. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo extra. Uma ótima tarde a todos e se a gente pegar mais informações, a gente volta aí no horário normal, no horário da noite, a falar aí do nosso colossal de Vila Belmiro, o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Fechou? Foi.